Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Bom dia, conselheiras, conselheiros. Vamos reiniciar nossos trabalhos. Hoje, dia 15 de outubro, dia do professor, como já foi lembrado aqui um pouquinho antes da sessão. Parabéns aos professores, os do colegiado, temos vários, e a todos. Tenho irmã professora, tenho filha professora, então rendo minhas homenagens aos professores que tão importantes são para a construção da nossa sociedade. Nós temos uma pauta pendente da sessão de ontem e nós vamos, então, seguir os trabalhos com alguns processos que ficaram pendentes de julgamento da sessão de ontem, antes de iniciarmos propriamente a pauta que foi definida para o dia de hoje, para o início das 9 horas. Nós tivemos uma discussão iniciada no processo 71, recorrente com o federal, relatora Fabiana, e aí tinha uma questão que ficou pendente de identificação correta dos valores do IR-fonte, que já teriam sido ou não concedidos pelos despachos decisórios pela DRJ. A relatora ficou com a vista de mesa para dar uma revisada, né? Então, nós vamos voltar ao item 71 para concluir o julgamento desse processo. Então, vamos começar por esse, tá bom, Fabiana? Tá ótimo. Eu já salvei na pasta T e eu deixei em destaque verde os pontos que a gente precisa atentar hoje para não ter que rever tudo que nós já vimos ontem, para a gente ganhar tempo, né? Não sei se vocês já conseguiram acessar. Sim, você pode só apenas contextualizar para a gente, como é um reinício de julgamento, só para contextualizar e depois partir do ponto onde paramos, né, que é exatamente a discussão da comprovação da fonte, né, que é o único assunto, na verdade, em debate. Sim, é só bater valores. Então, na origem, a gente tem pedido de restituição e de contas relacionadas, saldo negativo de RTJ, terceiro trimestre de 2004. E a formação desse saldo negativo é relativa a retenções na fonte que, no despacho decisório, entendeu que parte não teria sido comprovada. Na DRJ, teve uma parte que foi reconhecida e ainda restou uma diferença, segundo alega a recorrente, e ela juntou notas fiscais de prestação de serviços para comprovar, então, essas diferenças que não teriam sido informadas pelas fontes pagadoras. Aí eu trago aqui em verde os destaques em relação ao que foi reconhecido no acórdão recorrido, que confirmou o valor de R-fonte de 571 mil. E concluiu, então, que o IRPJ devido, que era de 324, teve fonte confirmada de 571, e aí ele fez o recálculo do saldo negativo. Com a juntada das notas fiscais, junto com o recurso, que eu analisei uma a uma individualmente, a gente consegue apurar algumas diferenças. Aí aqui eu destaco em verde e fiz o confronto, então, entre o que já tinha sido reconhecido pela DRJ e o que foi apurado a partir dessas notas fiscais. Então, a gente vai ter diferenças em relação ao Banco do Brasil, está lá no final, na folha, eu digo para vocês aqui, na folha 13, eu comparei o quadro juntado pela DRJ com o quadro de apuração que eu fiz, os valores totais. Então, a gente vai ter diferença do Banco do Brasil, que fica de 17.758,06 centavos, em favor da recorrente. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal não tinha tido nenhum valor reconhecido no acórdão da DRJ, e juntou notas com as retenções devidamente indicadas, no valor de 35.759,19, acho que tem um parágrafo repetido, vou adiantar. E depois, em relação ao Ministério da Fazenda, teve também uma diferença pequena, que a DRJ reconheceu de 93 mil e as notas comprovam 94%, mais ou menos.
E então, somando essas diferenças, a gente reconhece ainda um valor de 52.174,25. Se o Paulo quer fazer às vezes de vários, ver se encontra alguma inconsistência nesses valores, mas eu confrontei com o que a BRJ já havia reconhecido. Fabiana, só no resultado, eu pelo que eu me lembro, não foi reconhecido o valor total pleiteado. Aí, nesse caso, não seria dar provimento parcial? O provimento aqui é parcial, né? E também, Fabiana, me corrija que se eu estiver errado, no último parágrafo, sem ser antes da conclusão, está assim o total de retenções comprovadas, já considerados os valores conhecidos pelo DJ, não é além dos... Porque ela... Pode ser. Porque... Incluídos, né, os valores... Não, porque além do que já foi dos 500 mil, tem mais esses 50 mil. Isso. E mais uma observaçãozinha, só na conclusão do voto, em vez de você homologar a compreensão do valor e tal, é reconhecer o direito creditório adicional de, e aí homologando a compensação até o limite do crédito reconhecido. É o que a gente costuma utilizar como fechamento dessas... Deixa eu só anotar. Reconhecer o direito creditório... adicional, né, de 52 mil. E homologar a compensação até esse limite, até esse valor. Isso, até o limite reconhecido. Pode ser o limite reconhecido, porque aí, bom, uma parte já foi homologada, né? Sim, foi isso que eu quis dizer nesse último parágrafo, talvez não tenha expressado da melhor forma. Fabiana, eu só não entendi como foi que você chegou a esses 52. Somando as diferenças, eu até explico aqui. Pois é, mas 17 com 35 já dá os 52, né? Aí tem 700 e 700, já dava 53. Tinha mais os 1.300. Deixa eu te dizer. Do Banco do Brasil tem uma diferença de 17.758,06. Da Secretaria de Saúde do Distrito Federal tem 35.759,19. E do Ministério da Fazenda tem uma diferença de 1.343. Posso até refazer essa forma. Eu tenho um errinho de cálculo, eu acho que você deve ter esquecido de somar esse último valor. Pode ser. Vamos lá. Pelas minhas contas aqui dá 54, 860, 25. Tem razão, exatamente. Desculpa, é isso aí. Faltou o finalzinho aqui. Já arrumei aqui. 54, 860 e 25? Exatamente. Obrigada, Paulo. Só uns centavozinhos a mais aí do que da Banco de Brasília. Sim. Bem, então a relatora está dando provimento parcial ao recurso. Conselheiro Paulo. Relatora. Gustavo. Relatora. Ricardo. Bem, só para deixar registrado, né, eu não concordo com esse tipo de análise, porque nada contra a relatora, já sei que a turma tem essa posição, mas aqui, quando ela já fala que a verificação de que os rendimentos correspondentes foram oferecidos à tributação só com base no que está informado a título de receita geral de prestação de serviço na folha 64 da Lei PJ, quer dizer, Lei PJ, folha 64 do processo, para mim já não acho que é muito temerário esse tipo de... Mas está no razão também, Ricardo. Oi? Está no razão também. Está na razão? E ela aponta as folhas, está no razão. Ou razão. Mas tem razão e extrato bancário, segundo a formalidade. Eu proponho diligência.
rija nesse sentido. Tá. Flávio? Com a relatora, presidente. Andréia? O Ricardo, só a título de esclarecimento, o SCC, ele faz esse batimento na DIPJ. Aí, quando o valor é superior, naquela análise do crédito, ele informa que não foi, que os valores declarados no PDComp são superiores aos da DIPJ. Eu acompanho a relatora, presidente. Ok. Cláudio? Com a relatora. Também acompanho, então, por maioria de votos, dá provimento parcial ao recurso, item 71, concluindo o julgamento, vencido o conselheiro Ricardo, que propõe a conversão em diligências. Tem mais um dessa empresa, né, Fabiano, 73, né? Esse a gente não tinha iniciado. Exato, já vou abrir. Não sei se a situação é similar. É bastante similar. Aí é só a questão mais de números aí mesmo, né, Deus? Exatamente. Nesse aqui, a situação é praticamente a mesma, se refere a saldo negativo do primeiro trimestre de 2005, no valor de 328.837,44, não teve nada reconhecido no despacho decisório, e na manifestação de inconformidade, a recorrente afirma que cometeu um erro de fato no preenchimento do P, e que, porque não informou todos os clientes que haviam retido o imposto na fonte. Aí, nesse caso, a DRJ menciona que os documentos comprobatórios seriam os documentos das fontes pagadoras, mas diante do erro informado pela recorrente, no caso, contribuinte, então, revisou com base nos sistemas internos da Receita e apurou, aqui eu indico um quadro na folha 3, apurou um valor de fonte maior, inclusive, que aquele que estava informado no PER, de 423.842,84. Nesse caso, não tem a DIPJ nos autos, mas a DRJ reconhece que essas receitas foram oferecidas à tributação e indica aqui onde está. E reconhece, então, aí ela já faz o recálculo do saldo negativo e reconhece, então, um direito previsório no valor de 86.648,74. Quando a recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, ela juntou notas fiscais para comprovar o erro do PER, dizendo que teria um valor maior que aquele que havia informado. Mas a DRJ analisou só o que tinha nos sistemas internos e não analisou essas notas fiscais, que foram juntadas com a manifestação de inconformidade, que são apenas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Foram as notas que eu analisei agora, com o recurso, onde aponta-se uma retenção no valor de 42.982,41. Conforme o quadro aqui, eu indico os números das notas, o valor de R-fonte já, e em que folha se encontra no processo essas notas fiscais. Então, tem essa pequena diferença nesse caso aqui, porque as notas já haviam sido juntadas com a manifestação, não foi com recurso voluntário, elas já estavam lá. Mas a DRJ entendeu que só deveria analisar sistemas internos e comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras. E aí eu reconheço aqui, em função dessas notas, que bate com os valores estruturados no mesmo razão, para apurar também uma diferença em relação a essa Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no valor de 42.982,41. Então, você está reconhecendo mais 191 mil, é isso? Eu não refiz o cálculo aqui do saldo negativo, eu reconheço essa diferença em termos de creditório, que ele diz que tem.
Aqui não tinha que fazer o mesmo procedimento do outro? Não, aqui, na verdade, a DRJ já tinha reconhecido praticamente tudo. Ele, no recurso, só indica essa diferença de 42 mil, que era o que faltava ter sido analisado, porque esse valor consta de notas fiscais, não de documentos emitidos pelas fontes pagadoras. Aqui não teve documento emitido pela Secretaria de Saúde. A comprovação foi por meio das notas fiscais. 191 é o total pleiteado. Deixa eu achar aqui. Não, ele pleiteou lá no início, na Decomp, ele pleiteou 328 mil. É o que ele informa. Ele pediu, na verdade, o fonte, né? Isso. Esse é o valor de fonte. E não o saldo negativo. Na verdade, até se vocês olharem, o acórdão da DRJ, ele calculou invertido. Ele chegou ao resultado certo, mas ele indicou errado no quadrinho. Do quanto era devido de STJ e do quanto tinha de fonte. Eu não fiz esse cálculo do saldo negativo. Eu reconheço só porque sem a DIPJ, a gente tem que se fiar nas contas, nas informações da DRJ, né? Sim. Mas porque eu estava achando esquisito aqui, porque deu 328 mil que ele pediu. A DRJ reconhece 400 prazos. Vamos lá, ele falou que cometeu um erro porque não tinha todas as informações. E aí a DRJ resolveu verificar com base nessa indicação do erro. E encontrou um valor maior do que tinha sido informado na Decom. Não. A minha preocupação é só porque, vamos lá, ela reconheceu mais do que ele tinha informado. O risco era de não ter nem interesse recursal aqui. Não, aqui o que acontece com a manifestação de inconformidade, ele informa o erro, dizendo que tinha outros valores, junta as notas fiscais, e a DRJ se limitou a analisar as informações dos sistemas internos, mas não analisou as notas fiscais. Não, assim, isso eu entendi. O problema é que sem a DIPJ a gente não sabe exatamente qual que é o saldo negativo dele. A gente tem que se fiar no que está falando a DRJ. A DRJ deu 89. Decisório, Gustavo. O espaço decisório informa, né? Ele só discriminou na Decomp as retenções suficientes até o limite do saldo negativo, que era 328. Então, ele pediu realmente o saldo negativo que estava na DPJ. Só que ao invés de discriminar os 666, como estavam na DPJ, ele só discriminou 328. Tá, mas essa diferença aqui de 191 mil é a que tem que ser reconhecida adicionalmente? Não, o que ele pede adicionalmente são esses 42 mil de retenção na fonte. Eu não refiz o cálculo do saldo negativo. Eu só estou reconhecendo o que ele pediu de diferença de retenção na fonte. Esse é o pedido dele. Está confuso no recurso, mas num dado momento a gente consegue entender que com o que a DRJ reconheceu, só ficou uma diferença por conta dessas notas fiscais que não tinham sido analisadas. Só da saúde aqui. Exatamente, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O recurso está bem confuso. Mas então tem que concluir aqui que você está reconhecendo um crédito adicional de 42, porque alguma coisa já tinha sido reconhecida, é só esse crédito, então. Exatamente. Então, esse final que você fala do 191 mil, você tem que modificar aqui. Para ser parcial para reconhecer um adicional, uma retenção adicional. Deixa eu achar onde está esse 191 mil. O penúltimo parágrafo e o último. Me desculpe, gente, mas eu tô vendo uma coisa errada aqui, porque não é o 72? Não, o 72 a gente... 73. 73. Ah, meu Deus, gente. Desculpa, Flávio. Desculpa. Caiu no... Pegou o elevador errado. Eu tô vendo, porque no 72, eu falei, gente, não tem nada disso aqui. Até a gente ajudou. Desculpa. Eu só não tô achando esse 191 mil, Matosinho, que tu tá mencionando. Será que eu tô com o arquivo errado? Mas eu tô com... eu acho que... A última versão. 73. Então, eu estou com 73, mas o penúltimo parágrafo você não fala assim entendo que o provimento presente deve ser parcial, pois a recorrente logrou comprovar na fonte 191 mil. Não, eu acho que tu não está com a versão atualizada. O meu está 42. Meu aqui está 42. Estou procurando esse 191 mil aqui tem um tempão, cara.
Pois é, Matosinho, eu acho que eu salvei hoje de manhã na pasta. Eu acabei de copiar do seu. Deixa eu ir de novo lá. Tem duas versões? Não, eu você pôs o mesmo na pasta. Não, eu substituí. Ué, eu copiei agora. O 73, né? Final 14. Isso. Não, eu tenho o valor lá do 42, está no meio. Mas deixa eu abrir de novo aqui, então. A questão aí vai ser que, Fabiana, só que ao invés de reconhecer a fonte, como você está reconhecendo, você vai reconhecer, na verdade, um crédito adicional do saldo negativo, né? Que foi o que ele pediu na Decomp. Essa fonte que você está acatando aí, ela compõe o saldo negativo. Sim. Você confirma a fonte, mas reconhece um crédito de saldo negativo. Talvez só tenha que formular isso de uma forma mais adequada aí. Não, copia e cola do seu outro voto lá, ué. Só muda o número. Tá, então para reconhecer o direito creditório adicional. E o provimento aqui, nesse caso, é integral? Porque é o que ele pediu, né? Sim, porque ele só pede essa diferença. Eu botei assim, então, no último parágrafo. Assim, entendo que merece provimento presente recurso para reconhecer o direito creditório adicional de 42.982,41. Então, aí lá na conclusão, eu repito isso e homologar a compensação até esse limite. Ok. Então, aqui a relatora está dando provimento, já que o contribuinte só pediu esse valor e ela está reconhecendo integralmente. Todos no mesmo posicionamento anterior, Ricardo com a conversão em diligência. Então, por maioria de votos, aliás, está provimento ao recurso, vencido considero o Ricardo, que votou pelas conclusões, pela conversão do julgamento em diligência, aliás. Ok? Obrigada pela ajuda. Imagina. Então, 74, 76 até o 80 nós já fizemos ontem. Continua com você. 81, Maekawa. Está fechado, Fabiana, seu microfone. Sem som, Fabiana. Desculpa. Vamos lá. Então, esse é o número 81 da pauta, Maekawa, do Brasil Equipamentos Industriais. Na origem, tem-se pedido de compensação com crédito relativo a saldo negativo de CSLL do ano calendário 2006. No despacho decisório, as folhas 27 e 33 não homologou o Perdecomp de final 384 e homologou parcialmente o Perdecomp de final 2006, que eu indico as folhas. E transcrevo aqui, reproduzo o quadro do despacho decisório. Como se vê da análise do crédito à folha 29, os pagamentos foram considerados insuficientes para quitar a totalidade dos débitos das estimativas CSLL de junho, julho, setembro e novembro de 2006. Cumpre esclarecer que os pedidos de compensação decorrem de auditoria interna levada a efeito pela contribuinte, hora recorrente, por meio da qual se apurou o valor CSLL recolhidos a menor, com posterior pagamento suplementar integral acrescido de juros moratórios. A seguir, procedeu à retificação da DCTF e da IPJ. Por entender que seria procedido de forma espontânea, os pagamentos realizados pela contribuinte contemplaram apenas o tributo devido aos juros de mora e excluíram a multa moratória. Ao depois, propôs ação judicial para ver garantido seu direito à exclusão da multa de mora face à denúncia espontânea saindo-se vencedor.
Assim, no processo de crédito de final 69, apensado a este processo administrativo, os valores das multas moratórias foram imputados no pagamento, o que levou à conclusão de insuficiência do crédito e gerou um saldo a recolher conforme segue. E aí aqui eu reproduzo o que foi dito lá no processo de crédito que está em apenso. Então eu trago para cá para não ter, se vocês não precisarem abrir todas as peças lá. O que aconteceu? Ele fez a retificação, só que ele entendeu que não devia multa de mora, só que esse valor da multa foi imputado no pagamento. Enquanto isso tramitava, transitou em julgado a ação judicial que ele propôs, dizendo que, de fato, tinha denúncia espontânea e que essa multa de mora não era devida. A voto, né? Tá, então vamos lá. Não preciso contar tudo. Do mérito. Aqui eu reconheço do recurso, é tudo aqui. Conforme relatado, trata-se de compensação realizada com créditos oriundos de pagamentos do CSLL referentes às competências junho, julho, setembro e novembro de 2006. Como se viu, as multas moratórias foram imputadas pelo fisco aos pagamentos realizados, de tal sorte que, no lugar de extinguir por completo os débitos da recorrente, restou um saldo devedor, como se infere as folhas 80 e 123 do processo de crédito em apenso e da tela hora reproduzida. E aqui eu indico a tela do processo de crédito onde isso aparece. Com a notícia do trânsito em julgado da ação judicial que determinou o afastamento das multas moratórias dos pagamentos realizados pela recorrente, sedimentou-se que os valores pagos pela recorrente a título de CSLL nos períodos indicados, de fato, deveriam ser integrados pelas multas, não deveriam ser integrados pelas multas de mora. Isso, não obstante, aí entra o que foi decidido pela DRJ, a decisão do recorrido entendeu que a hipótese vertente se tratava de compensação realizada antes do trânsito em julgado, e que se aplicaria ao caso concreto o artigo 170A do CTM. E com base nesse único argumento, decidiu o julgador ACO no sentido de que a contribuinte somente poderia efetuar compensações após o direito creditório se tornar líquido e certo, que ocorreu em 2013 com o trânsito em julgado. Aí é que entra a minha manifestação. No ponto, entendo que assiste razão à recorrente quando afirma que o objeto da discussão travada não se deu propriamente no que diz com o direito creditório, mas com o afastamento da multa de mora em face da denúncia espontânea, o que atinge diretamente o débito e apenas indiretamente o crédito compensado. Desse modo, correto está o argumento da recorrente no sentido de que os pagamentos realizados foram suficientes para a compensação pretendida, especialmente porque a alegada insuficiência dos créditos, de acordo com a RFD, decorria da imputação das multas moratórias ao total dos pagamentos. É o que se infere a partir da documentação acostada com a manifestação de inconformidade. Aqui eu cito o PERDECOMP original e retificador, a DIPJ original e retificador e os documentos relativos à análise do crédito. Os valores reconhecidos e os valores das multas moratórias podem ser resumidos no seguinte quadro, que eu aponto o que foi confirmado e o que faltou, exatamente o valor da multa moratória. Os valores acima resumidos estão de acordo com a análise do crédito, a E-Folha 29, e com as informações constantes, as E-Folhas 176 e 177, aqui eu reproduzo os quadrinhos. Assim, se a decisão judicial transitada em julgado acolheu a denúncia espontânea, as multas moratórias devem ser afastadas, bem como a sua cobrança, como já decidido por esse conselho em caso semelhante. Aqui eu cito alguns precedentes. Diga-se, ademais, que o entendimento firmado na decisão judicial que beneficiou a recorrente foi sedimentado no âmbito da STJ por meio do tema 385 de aplicação obrigatória no CARF. E aqui eu reproduzo o quadro lá do STJ, onde tem a tese firmada, qual é o tema, quando transição em julgado. Desse modo, ainda que a recorrente não dispusesse de provimento judicial em seu favor, o CARF seria obrigado a reconhecer a ocorrência da denúncia espontânea diante das circunstâncias do caso concreto, em que houve pagamento integral do tributo e retificação das declarações antes de qualquer procedimento da administração tributária. Dessa forma, voto pelo provimento dos presentes recursos com a consequente homologação da compensação pretendida e extinção da cobrança dos valores relativos às multas moratórias. Então, voto por dar provimento. Ok, aquele caso da denúncia espontânea. Então, a relatora está reconhecendo, aliás, a decisão judicial já reconhecia, né? Aplicando a decisão. Paulo? Aqui só uma coisa, Fabiana, esses precedentes que você traz aí, na verdade, eles estão tratando de uma outra questão, que é
a equiparação da DECOMP ao pagamento para efeito de denúncia espontânea. Que aí isso aí não tem unanimidade aqui no colegiado, né? Em relação ao afastamento da multa de mora, a posição do STJ já é tranquila. Eu fico com dúvida só aqui pelo fato seguinte, ele está compensando um crédito judicial, né? Ao fim e ao cabo. Não, é saldo negativo. Oi? Não. Está compensando esse saldo negativo, não é não? Não. Ué. Vê só, ele pagou lá com multa, e aí ele está pegando essa multa, esse valor é relativo à multa, ele pagou lá. Ele pagou o valor integral com os juros, ele não pagou a multa. O problema é esse, não se reconheceu o pagamento por falta da multa. Exatamente. Oi? A multa foi imputada no valor do pagamento e ele pagou sem a multa e discutiu judicialmente a não incidência da multa em razão da denúncia espontânea. Paulinho, é saldo negativo, Paulinho. É saldo negativo, só que o cara não reconheceu o saldo negativo porque parte das estimativas foram pagas a destempo sem a multa. É como se ele tivesse pago a menor. Foi o entendimento do despacho decisório, que o valor não teria sido suficiente porque ele não incluiu a multa, que foi imputada nesse pagamento. Mas só o valor principal que é utilizado, né, na formação do saldo negativo. Mas aqui o problema é a mas imputação. ele não reconhece. Não reconhece o pagamento integral. O problema é a imputação, André, que ele pegou o valor e descontou a multa, então deu menos. Pois é isso que eu estou falando. Com a decisão judicial, o valor principal, que ele considerou principal, foi utilizado. Então não é compensação judicial, não é compensação de decisão judicial. Um raciocínio meio curto, mas é compensação do pagamento mesmo. Do pagamento. Foi utilizado o valor principal. É só a aplicação aí, até nesse caso aqui, a própria decisão judicial já obrigaria, mas... Tranquilo. Com a relatora, só tenho essa ressalva em relação a essa jurisprudência. Precedentes, acho que não estão condizentes com essa discussão. Isso, e até porque eu não concordo, mas, né? Com é necessário, você pode excluir isso aí sem dó, né? Assim, já tinha mais do que argumentos aí para... Paulo, mas depois dá uma olhada nesses precedentes, que eles estão invocando um recurso que eu preciso estudar melhor, mas eles estão invocando... Então, nesse da Luciana, eu quero fazer o seguinte, para os efeitos do RESP, que é aquele que afasta a multa na denúncia espontânea, a DECOMP vale. O que ela quis dizer foi isso. Mas o Caparrosa aqui também, que ele fala em recurso de repetimento, depois eu vou dar uma olhada. Mas o do Caparrosa fica mais claro, que o que ele estava tratando era da equiparação, né? Que a gente já tratou dessa equiparação também. Mas no da Luciana, realmente ela invoca esse precedente do RESP, mas o que ela fala assim para efeito do RESP, ou seja, para efeito da denúncia espontânea que afasta a multa de mora, se ele transmitir a DECOMP até a data da retificadora, está valendo. Entendi. Beleza. Nos dois casos trata de compensação para liquidação da denúncia, então eles são... Não é o caso daqui, eu só estou... Não é o caso. Então... De correção ali, eu tirei esse. Paulo? A relatora? Com a relatora. Gustavo? Relatora. Ricardo? Relatora. Flávio? O relator, presidente. Andréia? Acompanha a relatora, presidente. Celso? Também acompanha a relatora. Também acompanha. Aqui só a finalização, acho que há que se reconhecer o direito creditório adicional relativo a essa parcela correspondente às multas, porque na verdade ficou reconhecida a menor em função da exclusão da multa. Então é reconhecer esse crédito adicional e aí o Mas eu não vejo crédito adicional, na verdade, porque como ele não pagou as multas, porque ele... Mas a decisão reconheceu 100 menos a multa, vamos dizer assim. Então, foi reconhecido o valor menor. A decisão só, sim. Mas, na verdade, o que ele está pedindo é que o que ele já compensou seja suficiente. Que acabou sendo insuficiente em função da multa. Mas isso só vai ser suficiente porque você está reconhecendo que ele tem direito à integralidade do pagamento.
que a decisão do despacho e da DRJ é que ele tinha direito ao que pagou menos a multa. Então, está reconhecendo um crédito adicional que é exatamente o valor correspondente à multa. E aí homologando na compensação. Entendeu? Mais ou menos. Eu fiquei com dúvida em relação a esse crédito. Ele só não homologou porque o crédito ficou menor do que o débito. Exato. Mas então, no momento que ele você está dando mais crédito. Não é... Oi? Você está reconhecendo mais crédito, está reconhecendo que ele tinha direito a 100% do que pagou. A decisão do despacho é que ele reconheceu, você pagou 100, mas 20 aqui é de multa. Então, ela reconheceu 80. Ele não tinha pago a multa. O que foi reconhecido é o que era de fato devido. Não, ele não pagou a multa, mas a DRJ imputou como se devesse a multa. Então, ela reconheceu, em vez de reconhecer os 100 que ele pagou, diz, não, você pagou 80 aqui. Ela reconheceu menos, por isso que não é suficiente o crédito. Está reconhecendo um crédito relativo à parte não reconhecida, que é da multa. É meio retórico só, mas... Sim, como é que a gente formula isso? Porque eu botei no final assim, dessa forma, voto pelo provimento do presente recurso, com a consequente homologação da compensação pretendida e extinção da cobrança dos valores relativos às multas moratórias. Então aqui, antes do com a consequente, você põe para reconhecer o crédito integral, sem a incidência da multa de mora, aí põe com a consequente homologação. Obrigada. Ok, então, por unanimidade de votos, dá provimento no item, esse é o 81. 82, Cláudio Pen, Engenharia. São 3 processos, não sei se eles têm similaridades ou são... Presidente, são 3 processos, o tema ainda a compensação dessa empresa PEN Engenharia. Eles são muito similares, o que muda praticamente são os períodos. Como o voto aqui o relatório e o voto são curtos, eu gostaria de ler, porque assim eu posso explicar melhor, e os outros a gente vai na sequência. Perfeito. Então, aqui trata-se de recurso voluntário interposto pela decisão segunda turma da RJ Brasília, que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte. Em síntese, o caso versa sobre declaração de compensação, DECOMP número tal, final 9574, transmitida em 30 de 9 de 2005, em que pretendeu a empresa compensar saldo negativo de RPJ, referente ao ano calendário 2000. E aí, presidente, é o que eu falei, os outros só vai mudar aqui o ano calendário, que vai ser 2002, 2003, se não me engano. Com débitos de contribuição social retida na fonte e imposto de renda retido na fonte referente ao ano calendário de 2004. Aqui, esse ano que vai mudar, tá? 2004 é 2002, 2003, 2004, é isso. O crédito declarado pela recorrente decorreu de imposto de renda retido na fonte no total de 113 mil. Tendo compensado um débito de 205 mil, folhas tais. Em 7 de 10 de 2005, a recorrente transmitiu também a DECOMP retificadora, número tal, em que altera o crédito e o débito compensados para 112 mil e 187 mil, respectivamente. A empresa foi intimada em 9 de 3 de 2007 a retificar a DIPJ e a DECOMP, para o fim de regularizar as informações. Não consta dos autos prova do atendimento da intimação acima, razão pela qual a DECOMP não foi homologada, uma vez que o valor do crédito não constava da DIPJ do período, conforme despacho decisório de folha 60. E aqui eu reproduzo o despacho. A DECOMP retificadora também não foi homologada, uma vez que incluiu um novo débito, diferente da DECOMP original. Cláudio, e aqui eu reproduzo... nesse ponto aí, na verdade, a DECOMP retificadora não foi admitida, Se você ler aí o despacho... não foi admitida, é verdade. Não foi admitida. Só fazer a retificação aqui. Não foi admitida, uma vez que incluiu um novo débito diferente da DECOMP original. A empresa ingressou com a manifestação de conformidade, folhas tais,
e documentos de folhas tais, alegando, em síntese, que no período em questão apurou prejuízo, não tendo IRPJ a pagar, conforme comprovaria com a DIPJ, LALUR e balancetes analíticos juntados. Ocorre que, por um lapso, deixou de informar na DIPJ os valores de IRPJ retidos por alguns de seus clientes. Alegou também que tais retenções estão devidamente lançadas nas notas fiscais emitidas pelas fontes pagadoras. Para comprovar o seu direito creditório, postulou a produção de prova pericial, indicando desde logo assistente técnico e quesitos, os quais, em resumo, reportam-se à análise das notas fiscais e documentação contábil. Requereu também, na hipótese de indeferimento da prova pericial, a juntada de documentos comprobatórios do direito creditório, dentre os quais as notas fiscais referidas e livros contábeis. Requereu ainda, caso se entendesse desnecessária a juntada de tais documentos, fosse realizada a análise da documentação até então juntada com as DIFs apresentadas pelas fontes pagadoras, o que estaria em poder da Fazenda. A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, sustentando, em resumo, a desnecessidade da prova pericial, porquanto os documentos necessários para a comprovação do crédito estão sob a guarda da própria contribuinte. Quanto à juntada de novos documentos, indeferiu o pleito alegando que essa oportunidade deve ser utilizada com a apresentação da impugnação, salvo as hipóteses do parágrafo 4º do artigo 16 do Decreto 70.235, o que não era o caso. Acrescentou que, em consulta aos sistemas informatizados da Receita, folhas tais, constatou-se que, abre aspas, nenhuma das parcelas informadas pela requerente na declaração de compensação foram validadas, fecha aspas. Ressaltou também a decisão que, abre aspas, tal validação é procedida mediante o confronto das informações de parcelas de composição do crédito informadas na DECOMP com as informações constantes dos sistemas da RFB, fecha aspas. A recorrente interpôs recurso voluntário, insurgindo-se contra o indeferimento da prova pericial e da juntada de novos documentos. Para tanto, requereu preliminarmente a nulidade da decisão por violação à ampla defesa, porquanto a realização das mencionadas provas não poderia ter sido indeferida. Reitera a necessidade de a RFB consultar o sistema informatizado da DIF, pois a consulta mencionada na decisão da DRJ não se refere exatamente a tal sistema. Com base nesses argumentos, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da decisão. Esse é o relatório. Posso para o voto? Pode. Bom, eu estou admitindo o recurso, ele é tempestivo, preenche todos os requisitos. Ponto das preliminares. Presidente, só, por favor, me dê só um minutinho aqui que está caindo a bateria do computador, eu preciso só recarregar, só um instante. Bem, então estou de volta. As preliminares de nulidade, no recurso voluntário recorrente alega preliminarmente a nulidade da decisão recorrida por violação à ampla defesa, invocando o disposto no artigo 59.2 do 70.235. O argumento se deve ao indeferimento dos pleitos de prova pericial e de juntada de novos documentos após a impugnação. Não assiste razão a recorrente. Observe-se que a controvérsia dos autos se resume à comprovação do alegado direito creditório, que decorreria de imposto de renda retido na fonte, cujos montantes compuseram o saldo negativo de RPJ do período em questão. Para comprovar tal direito, cumpria a recorrente apenas juntar a DIPJ do período, os livros razão e diário, bem como os documentos comprobatórios das retenções, quais sejam notas fiscais e extratos bancários com os valores efetivamente pagos pelas fontes pagadoras. Esses documentos deveriam estar sob a guarda da empresa e poderiam ser analisados a partir dos autos do presente processo, caso tivessem sido juntados. É totalmente despicenda a prova pericial no caso, pois não pode existir dúvida sobre a veracidade de tais documentos se estes sequer foram juntados aos autos.
O que a recorrente pretendeu, na verdade, não foi a perícia sobre documentos para a apuração da verdade material, mas o desnecessário exame de documentos que deveriam ser apreciados nos autos do presente processo por um perito. Sobre a possibilidade de juntada de novos documentos para se chegar à certeza e liquidez do crédito, o indeferimento por parte da DRJ não trouxe qualquer prejuízo à defesa da recorrente, porque os documentos não foram juntados. Note-se que com a manifestação de inconformidade, a requerente juntou tão somente documentos contábeis dependentes de lançamentos realizados por ela própria. A documentação fiscal que comprovaria as retenções, tais como notas fiscais e extratos bancários, alegou que os juntariam caso a perícia não fosse deferida. Os documentos em questão, conforme ressaltado, poderiam ser juntados independentemente do pedido de perícia. Além disso, conforme destacou a própria recorrente, se a perícia não fosse deferida, tais documentos seriam juntados. A decisão da RJ indeferiu esse pleito, cumprindo a recorrente, no recurso voluntário, ter trazido tal documentação para apreciação, mas não o fez, insistindo na tese de violação à ampla defesa. Não cabe a alegação de ofensa à ampla defesa sobre prova documental que, podendo ser trazida espontaneamente aos autos pelo contribuinte, este não o faz porque aguarda uma suposta, entre aspas, autorização da Fazenda. O direito à prova documental é potestativo e independe de autorização do Estado para sua produção. Daí porque o parágrafo 4º do artigo 16 do Decreto 70.235 estabelece que a prova documental será juntada com a impugnação. Nessa linha lógica de entendimento, tendo a DRJ não admitido a juntada de novos documentos posteriormente à impugnação, a recorrente poderia ter juntado as provas do seu interesse com um recurso voluntário, cabendo a este colegiado deliberar a respeito. Essa exegese decorre do que dispõe os parágrafos 5º e 6º do artigo 16 do 70.235, que eu reproduzo aqui. Assim, tendo a oportunidade de juntar as alegadas provas com o recurso voluntário e não o fazendo, descabe invocar violação à ampla defesa não exercida por omissão da própria parte. Com base nesses argumentos, afasto as preliminares arguidas. Ok, acho que aqui todos de acordo, né? Pode seguir. Mérito. No mérito, conforme se verifica do relatório e da decisão da DRJ, a empresa alega possuir direito creditório para a compensação decorrente de saldo negativo de IRPJ composto por imposto de renda na fonte no período de 2000. A DECOMP não foi homologada porque não constou da DIPJ do período o valor correspondente ao crédito informado na DECOMP. A empresa foi instada a regularizar a DIPJ, porém preferiu esclarecer os fatos na sua manifestação de inconformidade, em que admite ter ocorrido um lapso na escrituração da DIPJ, não tendo sido informado o valor do crédito em questão. Para tentar comprovar seu direito creditório, juntou a DIPJ original, o LALUR e balancetes analíticos. Ocorre que tais documentos contábeis dependem de lançamentos realizados pela própria contribuinte. Quando necessário comprovar os lançamentos constantes de tais documentos, é ônus do contribuinte trazer à tona tal documentação. É o caso dos autos, pois subsiste controvérsia se os valores referentes a imposto de renda retido na fonte, que compuseram o saldo negativo do IRPJ do período, foram devidamente descontados da receita da contribuinte. A necessidade dessa comprovação não é refutada pela empresa, tanto que pretendeu realizá-la por meio de perícia e juntada das notas fiscais. Ocorre que essa prova não foi trazida aos autos desde a manifestação de inconformidade. Ressalte-se que a recorrente não pode alegar desconhecimento de que tais provas eram necessárias para a comprovação do seu direito creditório, pois admitiu essa necessidade quando alegou que estaria disposta a demonstrar as retenções por meio de notas fiscais dos seus clientes. No tocante ao pleito de verificação das DIRFs em poder da Fazenda, tal medida somente seria aceitável se a recorrente não tivesse como demonstrar a verdade material dos fatos com documentos sob a sua guarda. Mas não é o caso.
Conclusão, diante do exposto, conheço do recurso, afastando a preliminar arguida e, no mérito, voto por negar provimento, mantendo-se integralmente a decisão da DRJ. Ok, obrigado, Cláudio. Então, o relator está afastando a preliminar de nulidade suscitada e julgando improcedente o recurso. Paulo? Quer falar, Flávio? Só com esse LALUR, eu estou tentando achar ele aqui, mas não achei, Cleuso. Desculpa, mas, gente, só com esse LALUR e com DPJ, os valores não bateriam, não? É IR fonte, Flávio. Não tem comprovação de fonte. Tem comprovação da fonte. Fonte exige documentação. Cleuso, só uma coisa, que ele bate, eu estava vendo no recurso, você cita isso no relatório, eu fui ver no recurso, que ele bate forte nessa coisa de que a DRJ não consultou a DIF, e que precisaria ser consultada a DIF, né? Mas a DRJ faz a menção a um extrato que está lá nas folhas 273, onde, na verdade, todas as parcelas de composição do crédito, elas são analisadas, inclusive as retenções na fonte. E, na verdade, essas informações daí vêm justamente dos sistemas da Receita, né, dentre os quais o sistema DIF. Então, assim, apesar de não haver nos autos uma consulta ao sistema DIF, uma tela do consulta ao sistema DIF, tem essa tela aí de folha 273, que é alimentada pelo sistema, entendeu? Pois é, Paulo, esse ponto, eu fiquei em dúvida se de fato a Receita teria consultado o sistema da DIRF. Eu vi que ele insistisse, mas como a DRJ não deixa isso claro na decisão, por isso que eu evitei falar aqui no meu voto, que eu não tinha certeza se eles consultaram, mas se essa consulta pressupõe o sistema da DIRF, aí é diferente. Essa tela, na verdade, né, ao invés de sair consultando sistema por sistema, porque, por exemplo, para as retenções na fonte seria o sistema DIF, para os pagamentos seria o sistema CF ou sinal, dependendo do período, né? Então, assim, haveria uma série de sistemas para serem consultados para validar cada uma dessas parcelas. E aí, nesse sistema daqui, que é o sistema do PERDECOMP, o módulo do CF do PERDECOMP, ele já integra todas essas informações e faz esse sumário, né? Ele mostra todas as parcelas e o que foi confirmado ou não, né? Então, assim, apesar da DRJ não ter consultado diretamente a DIF, mas ela consultou o sistema, que tá até lá aí na folha 273, e se tivesse algum valor informado em DIF, ele iria aparecer aí. Essa informação... Eu vou fazer esse acréscimo, essa observação aqui no último parágrafo. Tranquilo. Do voto. É porque ele fala muito nisso, né? Então, assim, só para evitar... O contribuinte, Paulo, tem embargos, né? O contribuinte consegue acessar a DIRF para ver o que foi retido no nome dele? Recolhido no nome dele, melhor dizendo? Ele consegue. Ele tem acesso a esse documento, né? Inclusive, eu tenho um caso, eu acho que ele vai... agora eu não lembro se eu já relatei ou se ele ainda vai ser julgado aqui por nós, em que o contribuinte juntou os espelhos da DIRF, né? Então eu acho que ele tem acesso, né? Ele juntou. Tem sim. Desde que ele tenha ou aquele... Tem que ter acesso ao ECAC. Faz pelo acesso ao ECAC, ele consegue acesso a essas informações. Até pessoa física, eu acesso pelo ECAC, eu consigo ver. Ok. Paulo? O relator. Gustavo? O relator. Ricardo? O relator. Flávio? O relator, presidente. André? O relator, presidente. Fabiana? Também acompanho. Bem, segundo o relator, os outros casos são idênticos. São idênticos, somente mudam os anos calendários. Posso registrar aqui o resultado, então, para os itens 83 e 84? Isso. Vamos para o 85, Ricardo. Recorrente SB Cumps Indústria, de cartonagem. É a recorrente.
Ok. Vamos lá. Bom, é uma compensação de crédito de fonte com débito da mesma natureza. Uma decomp em formulário, crédito originou de fonte de juros sobre capital próprio, referente ao ano de 2009. Despacho decisório, o fonte JCP, o despacho decisório atestou que o fonte JCP será considerado antecipação do devido, ou poderá ser usado a compensação com fonte JCP retido pela pessoa jurídica, aquela situação da Lei 9249, artigo 9, parágrafo 6. No caso, a compensação pleiteada foi a de fonte JCP com fonte JCP, parágrafo 6. Entretanto, como a norma prevê que a compensação nessa modalidade seria uma exceção à regra geral, parágrafo 3º, e esta deveria ter sido exercida pelo contribuinte antes da sua ocorrência, a forma de utilizar o fonte JCP necessariamente seria na forma de antecipação. Essa é a opinião do espaço decisório. Ou seja, o fonte JCP não era mais compensado com o fonte JCP quando da apresentação da decomp, mas sim o saldo negativo, porventura apurado. Ambos poderiam ter até o mesmo valor, mas tem com naturezas jurídicas diversas. Fonte JCP constou da DIPJ, quitando estimativas devidas durante o ano calendário, ficha 11, e na apuração do saldo negativo, ficha 12A. Bom, na defesa, já em manifestação de conformidade, o contribuinte alegou que solicitou-se o acolhimento de retificação da declaração de compensação, fazendo dela constar o crédito na modalidade de saldo negativo. Argui-se, outro sim, o acolhimento de seu requerimento, tendo em vista os princípios da eficiência e da razoabilidade. Tal retificação poderia ter sido realizada de ofício pela autoridade administrativa. Na verdade, ele pede, então, uma mudança aí na natureza, né, do prédio. Afirmou-se, por fim, ser incabível a cobrança de multa de mora sobre o débito constante da decomp, uma vez que foi apresentada exatamente na data de vencimento do débito. Bom, a DRJ considerou improcedente, alegando que os princípios informam o sistema jurídico, mas não tem o condão de substituir regras e procedimentos previstos na legislação vigente. A modificação do tipo de crédito implica modificação da sua natureza, o que não configura inexatidão material, erro de preenchimento ou de digitação, mas sim erro no critério jurídico, de forma que, para alterar o tipo de crédito, impõe-se cancelar a decomp errada e apresentar outra com a informação correta. E é cabível a cobrança de multa de mora, não foge a sua aplicação sobre débitos confessados em decomp não homologada que não estavam vencidas quando de sua apresentação. Conformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente repete as alegações contidas na manifestação de inconformidade. Esse é o relatório, presidente. Posso ir para o voto, né? Olha, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Bom, como relatado, a interessada indicou numa declaração de compensação em papel, folhas 1, a existência de crédito de fonte retido no recebimento de JCP, Código de Receita 5706, no ano calendário de 2009. Corresponderia ao valor retido de R$ 176.834 no mês de dezembro, conforme indica o comprovante de rendimentos juntado às folhas 2. Pretendeu, com isso, compensar o débito de R$ 160.477, também de fonte JCP, vencido em 6 de janeiro de 2010, lá nas folhas 1 também. O extrato das DIRF, juntados às folhas 17, confirma a existência de uma retenção daquele mesmo código de receita no valor de R$ 176.874. Portanto, uma pequena variação em relação ao valor informado na declaração de compensação. Como bem esclarecido no despacho decisório, a possibilidade de compensação do fonte retido sobre JCP recebidos com devido por ocasião de pagamentos também de JCP é restrita ao decorrer de um mesmo período de apuração, ex-vito do parágrafo 6º do artigo 9º da Lei 9249. Na manifestação de inconformidade, a interessada reconheceu o equívoco e pleiteou que se considerasse o mesmo crédito, como tendo a natureza de saldo negativo daquele ano calendário de 2009. A DRJ, contudo, não admitiu a convolução, por entender que o caso não revela uma inexatidão material. É-se disso que diversas delegacias de origem e de julgamento da Receita Federal indeferem pedidos de restituição ou compensação quando o contribuinte se equivoca na natureza do crédito. Nada obstante, esta casa, em diversas ocasiões, já se manifestou pela possibilidade de pedidos de restituição ou compensação serem analisados segundo a verdadeira
natureza do crédito envolvido quando há equívoco na formulação do pedido. Confira-se alguns julgados. Eu repliquei aqui um voto do conselheiro Valdir Veiga Rocha, que já não está mais no caixa. Ah, está sim, ele é especialista. E do José de Oliveira Ferraz Correia. Depois de algumas idas e vindas, da minha opinião pessoal, a fim de tentar amoldá-la ao entendimento majoritário desta turma sobre a forma de encaminhamento dos diversos casos em que é necessária a sequência da análise pela unidade de origem, por não chegar a um bom termo que pudesse considerar logicamente coerente, resolvi retornar ao posicionamento que havia sedimentado quando compus outros colegiados nos exercícios de mandatos anteriores desta casa, ou seja, propor que esse tipo de análise sejam concluídos mediante diligência. Sem embargo, há casos em que aquele entendimento majoritário é no sentido de dar provimento parcial ao recurso do contribuinte para determinar que a unidade de origem ou a instância ACO prossiga com a análise do direito creditório. Em tais circunstâncias, argumenta-se que o mérito da compensação não foi analisado por questão prejudicial, a qual, afastada, a conclusão da análise seria cabível nestes termos. Assim, para evitar a elaboração de votos vencedores, em homenagem ao princípio da celeridade e economia precensual, rendo-me ao entendimento majoritário no sentido de também propor a conclusão da análise nessas circunstâncias. Salvo melhor juízo, no presente caso, o mérito da compensação não foi analisado nem pela unidade de origem. Isto porque a própria instância ACO reconheceu que as ponderações suscitadas no despacho decisório acerca da existência de informações na DIPJ, dando conta da utilização do fonte JCP na quitação de estimativas e na apuração do saldo negativo, não configuraria a análise do saldo negativo pleiteado. Considera-se neste sentido o seguinte trecho, confira-se nesse sentido o seguinte trecho da decisão recorrida que eu trouxe para ilustrar esse meu entendimento de que é a unidade de origem quem deve prosseguir com a análise. Então, pelo exposto, orienta meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o óbice concernente à impossibilidade de convolar a natureza do crédito de fonte retido no recebimento de JCP para saldo negativo e determinar o retorno da unidade de origem para o exame do direito creditório pleiteado pela unidade administrativa competente, assegurando-se a interessada o direito à instauração de novo litígio quando no mérito em caso de não reconhecimento ou reconhecimento parcial do crédito nos termos 7235, e eu copiei isso aqui exatamente do voto do presidente, nesse acórdão que eu coloquei aqui em amarelo. Eu vou tirar isso depois. Ok. Citou duas feras aí, né? Ferraz e Valdir, dois grandes conselheiros aí que já estão aí no quadro de colaboradores ainda, né? O Valdir ainda está, né, como especialista, né? Acho que o Ferraz também. Mas o pessoal? O Ferraz acho que também está. Bem, então, aqui é aquele caso de provimento parcial, não houve análise do crédito pela unidade. Queria falar só. Aqui, eu acho que não é a questão da convolução, né? Aqui vai bem além disso daí, porque o valor do crédito é completamente diferente do valor que está suposto saldo negativo que ele teria apurado. Então, acho que realmente... Mas é para integrar o saldo, acho que é nessa perspectiva. Oi? Para integrar o saldo. E aí ele não podia ser admitido mais como fonte, é saldo. Então, trate como saldo e veja se existe. É essa a ideia do relator, acho que. Sim, perfeito. Gustavo. Está fechado. Essa questão da convolução é tormentosa para diabo. Mas eu já votei em convolução de fonte para saldo negativo, mas nos casos em que eu votei, o saldo negativo era formado exclusivamente pela fonte. Então, você tinha uma coincidência de valores. Estimativa para o saldo negativo, e o saldo negativo não vai ter o valor exato da estimativa. Muitas vezes a estimativa é um pedaço do saldo, assim, às vezes são em vários processos. Eu só estou fazendo uma ponderação, porque nós temos que tomar um cuidado. Vamos lá. A minha posição é de que você pode convolar ante a constatação de erro material quando você mantém natureza, mantém valores, mantém competência, etc. Eu até acho que aqui é possível fazer, Paulinho, se você concordar comigo, porque na verdade a gente não vai mudar o valor do crédito. Exatamente. A gente vai dar para ele como saldo negativo. Mas ele tem um saldo negativo apurado lá, que inclusive a delegacia mostra que ele levou a fonte para a composição desse saldo negativo.
Beleza, então fica mais evidente aí do erro, cara. Daí ela Pode ser que ele já tenha compensado esse saldo negativo em outro canto. E que Não, mas aí ela vai definir. Aí vai definir. Aí ela vai definir lá embaixo. Aqui eu acho que não tem nada a ver com convolução, não. Aqui é mudança plena e total mesmo. O mais grave ainda, Paulinho, no caso em que ele levou isso para o ajuste, cara. Aí o contribuinte perde, né? Um abraço. Quer dizer, e a verdade material? Vocês também estão... Se ele não tivesse levado para o ajuste... E as formas de fazer as coisas? O contribuinte, quem fez a coisa errada, pode inclusive ter feito em duplicidade. Mas a gente já discutiu isso. Essas compensações são muito complexas, é muito problema. Você vai negar um direito creditivo. A gente não está nem dando crédito aqui, a gente está falando... Unidade, analise como saldo negativo. Se ele já usou isso, se ele já aproveitou isso, nega. A gente não está falando para ela dar o saldo negativo, a gente está falando para ela analisar como saldo negativo. Então, assim, é falar, pôr a culpa nas costas do contribuinte, tudo bem, ele não nega que ele errou, mas é muito complexo essas questões de compensação. É até uma questão que eu queria fazer aqui, Ricardo, não sei nem se o Ricardo saberia, por que esse caso aqui foi em papel? Já era 2009. Existe a possibilidade de o sistema estar fora do ar, existe... eu fiquei imaginando isso, porque... Existe essa regra aí, mas eu não sei. Eu sou rígido nesse ponto também, Paulinho, mas aqui, cara, fonte para saldo negativo tem decisão unânime dessa turma. Então, assim, eu também acho complexo e tal, mas aqui, ainda mais que ele levou para o ajuste, fica mais evidente ainda o erro, e aí sim o erro material. Né? Então, assim, nós não vamos mudar o valor. Ele levou para o ajuste, então já não poderia ser objeto de compensação como fonte mais. Né? Cara, até para manter coerência com votos, vamos lá, eu não admito essa convolução. Na sessão passada, na sustentação do Krakowiak, ele pediu a convolução em débito e saldo negativo, eu falei que não dava, contrário, de saldo negativo em débito, eu falei que não dava, a natureza era diferente, mas aí mudava a competência, valor, a natureza, mudava tudo. Aqui não. Fonte dele foi X, o crédito dele vai continuar sendo X, a única diferença é que ao invés de reconhecer como fonte, vai reconhecer como saldo negativo. E de fato, nós estamos mandando lá para baixo, não está dando crédito. Os caras vão olhar se isso foi usado ou não. Ele vai ter que comprovar esse saldo negativo ainda. Ok, Paulo. Ok, você está convencido? Concordou? Foi. Eu acho que nesse caso aqui a coisa vai bem além, mas como a ideia é que seja analisado lá embaixo, eu vou com o relator. Gustavo já se manifestou, defendeu, Flávio também. André? Eu acho que eu vou pelas conclusões, presidente. Eu tenho vários votos no sentido de que não pode alterar a natureza. Está me parecendo que, nesse caso, o que ele está querendo, de fato, é pegar uma retenção na fonte, que ele teria direito, sim, mas que ele não declarou no saldo negativo, digamos assim, original. Eu já vi, nesse pouco tempo que estou nesse colegiado, eu já vi, por exemplo, a minha tendência em relação à retenção na fonte é pegar o valor geral e acatar. Aí eu vejo que esse colegiado se preocupa. Foi declarado na DECOMP, e está me parecendo que é uma coisa desse tipo, que ele não declarou essa retenção na fonte no saldo negativo dele, ele transmitiu um formulário querendo compensar tributos do mesmo tipo, que era previsto, mas durante o próprio ano calendário. E agora, para poder aproveitar essa retenção na fonte, que parece que é um direito líquido e certo, ele pede, né, de certa forma, essa convolução. Né? Eu acho razoável, porque parece que ele tem o direito, mas eu vou votar pelas conclusões. Ok. Cláudio? Acompanho o relator, presidente. Fabiana? Também acompanho o relator. Também acompanho, então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso, temos relatório e voto do relator, exceto o conselheiro André, que votou pelas conclusões. Item 85.
Vamos fazer o 86, sem de engenharia? Presidente, só uma coisa, você declarou dar provimento, é parcial provimento, né? Perfeito. É parcial. Obrigado. Provimento parcial. Tenho só uma dúvida, que é o seguinte. Sim. Com essa decisão da gente, a gente estaria dizendo que aquela decisão inicial lá, foi até a dúvida em relação ao que o Ricardo falou, que não foi analisado o crédito? Sob essa ótica. Até vou colocar aqui nos dizeres da conclusão do voto aqui, para ficar bem claro. Eu tenho outra dúvida. O que é cartonagem? É a indústria de papel. Caixas. Papel para embalagem, normalmente. Papel cartão, papel cartolina, papelão. Mais alguma dúvida em relação ao processo ou podemos seguir? Vamos lá, Cláudio. Vamos. 86, sem de engenharia recorrente. Bom, esse caso aqui é da SEM de Engenharia. Esse processo, presidente, tem alguns detalhes. Eu acho que ficaria melhor ler o voto, o relatório e o voto. O voto é pequeno também, e assim eu consigo expor melhor as você ideias. puder acelerar, que você já sabe que é a posição do colegiado, não precisa Beleza. ler muita fundamentação aí, que é tranquilo. Aqui trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 8ª turma da RJ Brasília, que julgou improcedente manifestação de conformidade apresentada pela contribuinte. O caso versa sobre homologação parcial das PDComps números tais, uma vez que as parcelas de crédito informadas e confirmadas não foram suficientes para o reconhecimento do saldo negativo de CSL, pleiteado pela recorrente no valor de 67.459, relativo ao ano calendário de 2004. Despacho RFB, número tal, doravante chamado de despacho decisório, resume bem a controvérsia. De acordo com o referido despacho, em 28 de 8 de 2009, a recorrente transmitiu a DECOMP número tal, na qual constavam débitos não homologados em DECOMPs anteriores, razão pela qual a DECOMP transmitida naquela data, 28 de 9 de 2009, foi considerada não declarada, por meio do despacho decisório número tal. Não obstante, referido despacho orientou a contribuinte ao seguinte, abre aspas, apesar de prejudicado o aproveitamento do direito creditório, nessa compensação, subsistia seu direito ao crédito dentro do prazo de 5 anos da sua constituição, fecha aspas. Em razão disso, a recorrente apresentou pedido de restituição número tal e a DECOMP tal, que constituem objeto deste processo. Segundo ainda o despacho decisório, o pedido de restituição foi formulado dentro do prazo legal de 5 anos após o encerramento do período de apuração, pleiteando o referido crédito 67.459. Esse crédito foi utilizado na DECOMP, número tal, citado acima. Ao se comparar os valores informados na DIRF com os da DECOMP, apurou o despacho decisório divergências, razão pela qual a recorrente foi intimada para apresentar os comprovantes de retenção de CSL na fonte para a confirmação do saldo negativo. Conforme ainda o despacho decisório, a recorrente respondeu que não possuía todos os comprovantes de retenção na fonte, razão pela qual juntava cópias dos livros razão referente ao período. Ao conciliar os comprovantes de retenção apresentados pela recorrente com o livro razão, o despacho decisório verificou que 3 CNPJs informados na DECOMP não possuíam comprovante de retenção e nem constavam seus respectivos lançamentos no livro razão, folha 157. O quadro abaixo, extraído do despacho decisório, relaciona os CNPJs não comprovados, e aqui eu transcrevo o quadro. Sobre o pagamento da CSL por estimativa, escreveu o despacho decisório, esclareceu
despacho decisório que de janeiro a junho de 2004, do total de 127.292, o valor de 54.470 foi quitado por meio de pagamentos e 72.000 através de compensação. As DECOMPs referentes a tais valores compensados, à época do despacho decisório, não haviam sido homologadas. No entanto, considerando que a homologação leva à cobrança dos débitos compensados a partir das próprias DECOMPs, que têm natureza jurídica de confissão de dívida, não foram glosados tais valores da análise do saldo negativo da CSL. Enfim, do montante de 67.459 de saldo negativo de CSL informado na DECOMP, foram reconhecidos somente 50.772, razão pela qual a compensação foi homologada parcialmente. A recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de folhas, juntando os documentos tais, e no ponto referente à ausência de comprovação das retenções, alegou o seguinte, aqui eu acho que é importante ler, presidente. No entanto, nem todos os informes foram localizados, e, desse modo, a recorrente, para comprovar a integralidade das retenções ocorridas no ano de calendário 2004, junta ainda, além dos informes anexos, os seguintes documentos: cópia autenticada do livro Razão, Razão Analítico, períodos tais, com termo de abertura, encerramento, cópia autenticada, etc. E também as DIPJs. A DRJ julgou improcedente a defesa, agora volto ao relatório, né? A DRJ julgou improcedente a defesa, sustentando, em suma, que a comprovação das retenções é requisito legal, embasado no artigo 943 do Regulamento do Imposto de Renda, tendo concluído o seguinte, que a conclusão da DRJ, à luz da legislação acima transcrita, nenhuma outra retenção pode ser reconhecida, visto que os demais documentos juntados pelo manifestante não comprovam a ocorrência das retenções. Confirma-se, portanto, retenções na fonte total no valor de 55.942. E aí depois ela demonstra como é que chegou a essa conta. Digo eu outra vez. A recorrente interpôs recurso voluntário de folhas tais, reiterando praticamente os mesmos fundamentos da manifestação de inconformidade, juntando apenas o contrato social da empresa e os documentos de identificação de sua procuradora. O processo foi distribuído para a minha relatoria, esse é o relatório. Posso ir ao voto? Pode. Eu estou admitindo o recurso, ele é tempestivo, preenche os requisitos, e no mérito é o seguinte, conforme se observa do relatório, a controvérsia dos autos se resume na comprovação de retenções de CSL na fonte, as quais compuseram um saldo negativo apurado pela contribuinte 67.459, contra um montante de 50.772, reconhecido pela unidade de origem, que corresponde a uma diferença de 16.686. Essa diferença entre tais valores decorre de retenções de CSL na fonte, informados na DECOMP, tendo sido confirmado pelo despacho decisório um valor menor, conforme consta do quadro abaixo, e aqui eu faço um quadrinho. Né? A recorrente reconhece, em suas manifestações de defesa, que não possui todos os comprovantes das retenções que motivaram a divergência, e tenta demonstrar a certeza dos valores por meio de documentos contábeis, quais sejam livro Razão e DIPJ do período. A DRJ não considerou tal documentação como prova suficiente para a comprovação do crédito, porquanto a legislação exige que a prova das retenções se faça por meio do comprovante da respectiva retenção pela fonte pagadora da receita. Para fundamentar sua decisão, invocou a legislação de regência do assunto, ou seja, artigo tal do RIT, que determina a apresentação dos comprovantes de retenção na fonte como requisito para a compensação. Como se sabe, o RIT 99 regulamenta o disposto no artigo 55 da Lei 7450, que faz a mesma exigência. Embora a legislação estabeleça como requisito para a compensação a comprovação das retenções na fonte, a jurisprudência do CARF tem relativizado essa exigência, permitindo que a prova das retenções se dê de outras formas, desde que, obviamente, sejam idôneas para respaldar a sua efetividade. Nesse sentido, é a inteligência da súmula CARF 143, que eu reproduzo aqui o enunciado. Assim, neste ponto específico, entendo que a DRJ não poderia utilizar como razão de decidir a interpretação literal da legislação citada,
se a própria administração tributária possui entendimento simulado que se vale de interpretação sistemática e lógica das normas em questão. Desta forma, se forem trazidos aos autos outros documentos idôneos que comprovem as retenções, é lícito se reconhecer o direito do contribuinte. Esta turma recursal assim já entendeu, conforme o precedente abaixo da lavra do eminente presidente da turma, conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado. Aqui eu preciso ver se não é aqueles casos de repetitivos, eu vou checar. Até anotei, deixei aqui em amarelo. Bom, e aqui eu reproduzo o precedente. Para resolver a controvérsia, é necessário discernir, portanto, se as provas trazidas pela recorrente aos autos são suficientes para comprovar as retenções havidas e que geraram a divergência de valores. Sobre este ponto, a recorrente trouxe os seguintes documentos para comprovar as alegadas retenções. E aqui tem essas empresas que ela indica como fontes pagadoras, os respectivos valores, eu fiz aqui um quadrinho, e as folhas em que constam essas empresas e os valores que eventualmente foram retidos. De acordo com a decisão da DRJ, tais valores já foram considerados pelo despacho decisório. Nesse sentido, veja-se, e aqui eu reproduzo o ponto da decisão da DRJ, que diz que reconheceu já esses valores indicados pela empresa. Pelo contexto, as pessoas jurídicas a que se refere a decisão provavelmente são as empresas Morlan, Nestlé, VEG e SEB. Os extratos de conta corrente juntados pela recorrente não trazem informações suficientes para se concluir se houve e quais foram os valores retidos a título de CSL. Competia à contribuinte destacar de forma clara e objetiva os montantes retidos de suas eventuais aplicações financeiras e se tais valores esclarecem as divergências encontradas. A simples argumentação de que os valores foram considerados retidos pela recorrente no regime de competência e a efetiva retenção se deu pelas instituições financeiras pelo regime de caixa, não é suficiente para comprovar o seu direito creditório, porque ela insiste muito nessa tese, né, da diferença dos regimes, né, de competência e de caixa, e que teria justificado aí a não comprovação das retenções. É dever da empresa demonstrar claramente os valores retidos pelas suas aplicações financeiras e se tais valores esclarecem a divergência. Transferir para o órgão julgador a responsabilidade de realizar tais verificações exonera a contribuinte de exercer seu dever processual de comprovar o seu direito com todas as provas que possuir. Em resumo, o dever de esclarecer o direito por meio de provas é da parte recorrente e não das instâncias julgadoras. Neste ponto, convirjo com a DRJ recorrida que a recorrente não comprovou todas as retenções que motivaram as divergências de valores, o que, aliás, é confirmado pela própria empresa em suas petições de defesa. Tanto assim que junta aos livros razão para justificar tais omissões. Ocorre que essa documentação contábil depende de lançamentos realizados pela própria contribuinte, sem o respaldo em documentação que comprove tais lançamentos. Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito voto por negar provimento. Bom, em relação à citação, eu acredito que esse seja um acórdão realmente da minha parte. Aqui eu acho que ficaria melhor, em vez de depende de lançamento, acho que consiste, né, de lançamentos, né, essa documentação. Os lançamentos realizados e que dependem do, né, dependeria. Tá, aqui no final, né? Em vez de depende, acho que consiste de lançamentos realizados pela própria contribuinte. Muito obrigado, boa. Está melhor mesmo. Acho que até você fez essa mesma construção no voto anterior. Eu vou corrigir lá. Então, o relator está pegando provimento, falta de comprovação da retenção da fonte da CSL. Paulo? Relator. Gustavo? Com o relator. Ricardo? Com o relator. Flávio? Com o relator, presidente. Andréia? O relator, presidente. Fabiana? Acompanho. Me acompanho, então, por unanimidade de votos. Aqui não tinha preliminar, né? Era só... Não. Só o mérito. Negado o provimento ao recurso.
Podemos seguir aí, ver se a gente fecha essa pauta da manhã antes de intervalo ou querem fazer intervalo? Eu só preciso de 1 minuto, mas eu estou ouvindo, eu já volto. Tá. Os próximos itens, o 87 já foi julgado, 88, Termoaçu, relator Paulo Henrique. Esses 3 processos aí, a matéria é a mesma, tá? Eles só são anos calendários subsequentes, 2005, 2006 e 2007. E é uma questão de direito aí envolvida que eu, pelo menos, nunca me recordo de ter participado de algum julgamento que tratasse dessa matéria. Mas, julgando os 3 vai ter uma diferençazinha no último, mas basicamente julgando julgo os 3. Esperar a Fabiana, né, retornar? Está ouvindo, acho que você pode iniciar o relatório. Tá. Então, são decomps, várias decomps foram apresentadas para compensar o saldo negativo do ano calendário 2005. Aí o despacho decisório reconheceu parte das retenções e homologou parcialmente a primeira decomp e não homologou as demais. Foi apresentada manifestação de conformidade, ele se limitou a pedir nova análise do pleito, com base nos documentos que apensou. Após a remessa à autoridade julgadora de primeira instância, os autos retornaram à unidade de origem, ocasião em que foi proferido o despacho decisório de folhas, e revisou de ofício o despacho decisório eletrônico. Tá? Então, o primeiro era um eletrônico, depois foi feita essa revisão de ofício. A razão para tanto foi que a análise anterior teria se limitado a confrontar os valores das retenções informadas nas decomps com aqueles constantes das DIF, apresentadas pelas fontes pagadoras. Assim, no novo despacho decisório, apontou-se que a recorrente não teria submetido qualquer receita à tributação em relação ao calendário 2005. Assim, consideradas as receitas sobre as quais incidiram as retenções, conforme constante das DIFs apresentadas, haveria IRPJ a pagar ao final do ano calendário em questão, e não saldo negativo de IRPJ. Deste modo, não foram homologadas todas as compensações declaradas nas decomps acima listadas. Tá? Então, houve primeiro um despacho eletrônico e depois houve esse segundo despacho aí, manual, onde as decomps não foram homologadas, as compensações não foram homologadas. A recorrente apresentou nova manifestação de conformidade, na qual, com base no princípio da competência, defende a possibilidade de registrar no ativo diferido os ativos financeiros auferidos no ano calendário de 2005, por se encontrar em fase pré-operacional, o que não teria sido observado no despacho decisório emitido pela autoridade administrativa. No acordo em primeira instância, após se tratar do conceito contábil do ativo diferido, aborda-se o tratamento tributário a ser conferido ao saldo líquido entre as receitas e despesas financeiras relativas ao período pré-operacional e das condições a serem preenchidas para a ausência de tributação das referidas receitas. Em relação ao caso sob análise, aponta-se que a recorrente não comprovou que o ano calendário de 2005 configura período pré-operacional, nem apresentou provas de que as receitas financeiras foram registradas em conta específica como redutoras das despesas pré-operacionais. Além disso, contou-se que o montante de despesas pré-operacionais informadas no balanço constante da DPJ seria suficiente para absorver o total das referidas receitas. Não obstante, a citada declaração não configuraria prova suficiente da situação contábil fiscal da empresa. Seria necessária a apresentação da escrituração contábil acompanhada da documentação hábil que a suporte. Desse modo, manteve-se a decisão pela não homologação das compensações. Eu trago a decisão. Após a ciência, recorrente por meio de sua incorporadora interpôs o recurso voluntário, no qual apresenta as razões pelas quais estaria em fase pré-operacional no calendário de 2005, e aí eu cito alguns documentos que ela apresenta. Defende a impossibilidade operacional de evidenciar o ativo diferido na DPJ por ausência de fichas ou linhas específicas, razão pela qual não teria como submeter os rendimentos financeiros à tributação, nem confrontá-los com as despesas pré-operacionais, e faria jus, contudo, à compensação do saldo negativo de IRPJ composto a partir do IRRF sobre os rendimentos das aplicações financeiras
auferidos no citado período, ao relatório. Então, o recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade, eu estou admitindo. Tá? A primeira questão que eu trato aí é justamente dessa possibilidade de restituição ou compensação desse saldo negativo apurado na fase pré-operacional. Eu estou adotando as razões, a abordagem foi muito bem feita lá no acordo do DRJ, então eu estou adotando. Como é uma matéria nova, eu não sei para os demais se seria necessário ler ou não isso daí. Eu acho interessante, né, Gustavo? Eu acho que sim. Os pontos, pelo menos os pontos mais relevantes. Eu gostaria, para entender melhor. Porque é uma coisa realmente eu mesmo nunca tinha me deparado com essa matéria. Então, o crédito objeto da compensação nas decompos subanálise no presente processo se refere a saldo negativo de RPJ supostamente apurado pela recorrente na fase pré-operacional. Antes de passar a apreciação dos fatos e provas do caso concreto, importa apresentar a legislação aplicável ao tema. Diante da pertinência da abordagem realizada na decisão recorrida, transcrevo o trecho da exposição ali realizada. Para apreciar o presente litígio, é necessário compreender o conceito de ativo diferido. De acordo com o Manual de Contabilidade de Sociedade de Operação, da FIPECAF, ativo diferido é composto por despesas incorridas em períodos de desenvolvimento, construção e implantação de projetos. Contabilmente, esses gastos devem estar detalhados em contas que identifiquem sua natureza, tais como gastos de organização e administração, encargos financeiros líquidos dos acionistas na fase de implantação, etc. Resultados eventuais como receitas financeiras ou variações cambiais associados ao empreendimento em fase pré-operacional também fazem parte do ativo diferido e devem ser consideradas como dedução das despesas financeiras lançadas no próprio diferido. E tais receitas devem estar em conta específica como redutora das despesas pré-operacionais. Neste caso, pode haver saldos contábeis líquidos. Com base no parecer de orientação CVM número 17, de 89, os auditores afirmam que se o saldo for devedor, deve ser diferido. Se for credor, deve ser contabilizado como resultado de exercícios futuros. Confiram os seguintes trechos da obra citada. Os ativos diferidos caracterizam por serem ativos que serão amortizados por apropriação às despesas operacionais ou aos custos no período de tempo em que estiverem contribuindo para a formação do resultado da empresa, compreendem despesas incorridas durante o período de desenvolvimento, construção e implantação de projetos anterior ao seu início de operação. Os gastos de implementação e pré-operacionais deverão ser detalhados na contabilidade em contas por natureza, e aí ele repete o que já foi dito, né? Cada conta deverá ser detalhada por subcontas e o nível desse detalhamento dependerá do porte do projeto, das necessidades internas de informações e também dos detalhes e dados necessários para terceiros, como os financiadores de projetos. Cada empresa deverá analisar sua situação para obter todos os dados necessários, desde que não haja critérios que divirjam dos princípios contábeis. Faz parte do ativo diferido qualquer resultado eventual obtido com o uso de ativos associados ao empreendimento em fase operacional. Por exemplo, a questão das receitas financeiras, né, que devem ser lançadas como dedução das despesas financeiras no próprio ativo diferido. Se suplantá-las, deve deduzi-las das outras despesas operacionais. De qualquer forma, tais receitas devem estar em conta específica à parte, classificada como redução das despesas pré-operacionais. Continuando dentro do enfoque contábil, é possível que a empresa em fase pré-operacional perceba receitas financeiras e variações monetárias ativas, provocando saldos contábeis líquidos de despesas financeiras e variações monetárias passivas. Nesse caso, o parecer de orientação determina que o saldo credor for devedor deve ser diferido, se for credor, deve ser contabilizado como resultado do exercício futuro. Diferido, o parecer só admite o reconhecimento desse diferencial como resultado caso o saldo líquido entre as receitas e despesas pré-operacionais seja credor e comprovadamente recorrente ao longo da implantação do empreendimento a que se refere. Entretanto, para o fisco, não existe a figura do saldo líquido. Inciso 2 do artigo 325 do RI só aceita o diferimento de custos, encargos ou despesas, enquanto seu artigo 373 exige a tributação das receitas financeiras, independentemente de se referir ou não a empreendimentos pré-operacionais. Quanto aos efeitos tributários da contabilização desses saldos líquidos de receita versus despesas financeiras, os autores mencionam que o fisco não reconhece, né, o que já foi lido aí,
Apesar disso, a Receita Federal vem proferindo soluções de consulta no sentido de que o saldo líquido negativo deve ser registrado no ativo diferido em caso de recursos classificáveis nesse grupo de ativos. Se o saldo líquido for credor, será diminuído do total de despesas pré-operacionais e eventual saldo credor deverá compor o resultado, o lucro líquido do período. Além disso, constam decisões autorizando a restituição/compensação das retenções na fonte das receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais na hipótese de apuração de saldo negativo do IRPJ. E aí eu trago a ementa de algumas decisões. Eu copio o que já está lá na decisão da própria DRJ, tá? Algumas soluções de divergências e soluções de consultas da Receita Federal. Em suma, para que as receitas financeiras possam deixar de ser tributadas no ano calendário em que foram oferidas, as condições são as seguintes. Devem estar relacionadas ao empreendimento em fase pré-operacional, períodos de desenvolvimento, construção e implantação de projetos. 2. Devem estar contabilizadas em conta específica como redutoras das despesas pré-operacionais do ativo diferido. 3. O saldo líquido credor será diminuído do total das despesas pré-operacionais. Eventual excesso de saldo credor deverá compor o lucro líquido do período. O entendimento que acata a possibilidade de as retenções incidentes sobre receitas financeiras não submetidas à tributação por serem inferiores às despesas financeiras pré-operacionais, constituírem saldo negativo passível de restituição/compensação, tenha muito prevalecido no âmbito do CAF, como ilustram os julgados a seguir, proferidos pela primeira turma da Câmara Superior. E aí eu trago uma decisão de 2011, o relator foi o Alberto, e trago uma decisão de 2019, em que a relatora foi a Edeli, só para mostrar que já de longo tempo a matéria é admitida. Superada a questão de direito, há que se analisar se foram carreadas aos autos as provas da existência do saldo negativo compensado e do cumprimento das exigências relacionadas à formação do saldo negativo resultante do cotejo entre receitas e despesas pré-operacionais. Comprovação da fase pré-operacional da recorrente. O acórdão recorrido lança dúvidas acerca do fato de que o ano calendário de 2005 configuraria período pré-operacional da pessoa jurídica. Para afastar a referida desconfiança, a recorrente apresenta provas documentais. Em primeiro lugar, são invocados os despachos de folhas, por meio dos quais a ANEEL libera, a partir de 10 de setembro de 2008 e 13 de setembro de 2008, respectivamente, a operação comercial da unidade geradora UG1 e UG12 da UTE Jesus Soares Pereira, lá no Rio Grande do Norte. Conforme o Estatuto Social, a recorrente possui como objeto social estudar, projetar, construir, explorar sistemas de produção, transmissão, transformação, está tudo relacionado a essa área aí da produção de energia elétrica ou termoelétrica. A prova carreada aos autos, portanto, é compatível com o referido objeto e aponta para o início da fase operacional apenas em 2008. Em segundo lugar, a recorrente apresenta o parecer dos auditores independentes de folhas, datado de janeiro de 2006, no qual expressamente reconhece a sua condição pré-operacional no ano calendário de 2005. E aí eu vou ler só o trecho grifado aí que diz exatamente isso, né? Em 31 de dezembro de 2005, a empresa encontrava-se em fase pré-operacional. Por fim, nas notas explicativas de administração, as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2005 e 2004, é esclarecido em detalhes o cronograma de implantação do empreendimento, prevendo-se o início da fase operacional da recorrente para o ano de 2007. Então, a descrição aí, né, e a primeira fase está dizendo aí, cogeração com previsão para iniciar em março de 2007, com duração operacional de 8 anos. Então, isso daqui para esse processo e para o próximo, isso daí já seria suficiente para demonstrar que em 2005 e 2006 a empresa estaria em fase pré-operacional. O último processo aqui se refere ao ano de 2007. Né? Então, por exemplo, essa última prova aqui já não seria uma prova boa para comprovar isso. Né? Mas já aquela primeira, onde mostra que a ANEEL só autorizou o funcionamento a partir de 2008, aí sim. Oi? Não entendi, Flávio. Foi nada, não. Ah, tá.
Acho que ele travou, inclusive. Bicuda ele aí, presidente. Continua, presidente, eu espero. Continua, ele estava acompanhando a discussão, acho que pode ir. Tá. Considero assim que resta comprovado que o ano calendário 2005 constituiu fase pré-operacional da recorrente. Receitas financeiras auferidas. O segundo ponto a ser analisado diz respeito às receitas financeiras auferidas pela recorrente no referido ano calendário, sobre as quais incidiram as retenções que compuseram o saldo negativo objeto da compensação em discussão nos presentes autos. Conforme assinalado no acórdão recorrido, para que seja permitido diferimento da tributação das receitas, estas devem se relacionar ao empreendimento e implantação e serem contabilizadas em conta específica como redutoras das despesas pré-operacionais do ativo diferido. Já referidas notas explicativas detalham a origem das aplicações financeiras mantidas pela recorrente no ano calendário 2005. Tá? Então, está aí detalhado, são aplicações financeiras. Retenções referentes às aplicações mantidas junto ao Banco Itaú, no montante de 51.300, foram confirmadas desde o despacho decisório eletrônico de folha 2. Por outro lado, os informes de rendimento de folhas 14/17 se referem ao IRRF retido sobre rendimentos de aplicações financeiras mantidas junto ao Banco do Brasil, no total de 66.700. De acordo com as alegações trazidas pela recorrente no recurso voluntário, a contabilização das receitas financeiras e das retenções a elas relacionadas se deu do seguinte modo. Aí ele demonstra a conta onde as contas onde seriam lançadas esses valores. As folhas 397 e 398, a cópia do razão da conta citada, referente ao lançamento das receitas financeiras a crédito das despesas pré-operacionais, tal qual o requisito acima apontado. No balanço de verificação apresentado pela recorrente, é possível se ver todo o conteúdo da conta citada, despesas pré-operacionais, bem como os lançamentos a crédito da referida conta das receitas financeiras. Pelos totais ali expressos, todas as receitas originadas das aplicações financeiras em questão foram absorvidas pelas despesas pré-operacionais, resultando em saldo devedor, de modo que não existia qualquer valor a ser adicionado ao lucro líquido, como seria o caso se existisse saldo credor. Os totais finais coincidem ainda com aqueles registrados nos balanços patrimoniais constantes da DIPJ do ano calendário 2005, das demonstrações financeiras de folha 261 e das notas explicativas. De outra parte, à luz do exposto, há que se acatar que as retenções sofridas sobre as receitas financeiras, em um total de 118 mil, possam compor o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário 2005, conforme compensado nas decontas e análises do presente processo. Exposto, pode por dar provimento ao recurso voluntário, homologando as compensações realizadas até o limite do saldo negativo reconhecido. Fala, Flávio. Presidente, é só porque eu caí aqui no meio do caminho aí, quando o Paulo estava explicando. Aqui, Paulo, eu não sei se eu peguei a explicação toda, a discussão com relação à caracterização da fase pré-operacional para 2005 está ok. Há uma divergência ali que se começou a operação em 2008 ou 2007, mas para esse processo não tem essa discussão. Aí caiu exatamente quando você falou, acho que para o outro aí, eu não sei. Assim, há um documento aí, há esses pareceres, ó, deixa eu ver o nome exatamente aqui, mas uns documentos da ANAEL, despachos da ANAEL, onde ela libera a operação dessas duas usinas aí, né, o G1 e o G2, lá em 2008, né? Então, assim, apesar de haver alguns documentos que ela traz, onde havia uma previsão em 2005, ao final de 2005, né, de que ela entraria em fase operacional em 2007, né, e para esse processo isso não seria relevante, né, nem para o próximo, mas para o último sim, porque é justamente do ano calendário 2007. Então, poderia ser que existisse ali um período operacional e um período pré-operacional, tá? Mas esses despachos da ANEEL, eles mostram que ela só entrou em operação lá em 2008. Então, eu estou considerando para os três processos que 2005, 2006 e 2007 são fase pré-operacional. Não, ok, eu entendi, até mesmo porque ela pode ter se programado para começar em 2007, por algum motivo
atraso em obra, em que quer que seja, ela não começou em 2008. Isso, que inclusive no último processo lá eu transcrevo das notas explicativas, justamente ele mostra os detalhes desse cronograma e mostra que houve um atraso, né, que ela estava prevista e que houve um atraso nisso daí, e aí foi postergado para 31 de março de 2008, né, só que pelos documentos da ANEEL só entrou em operação em setembro e outubro. Ótimo, está esclarecido. Para falar. Ricardo. Eu queria só tirar algumas dúvidas, na verdade. Quando você reproduz o voto, que eu entendi o voto da DRJ, né, no item 8 ali, me pareceu contraditório o que está escrito aí, porque diz ali que a Receita não considera a possibilidade, né, de se fazer a alocação em conta do ativo diferido daquelas receitas financeiras, portanto, que deveria ser tributado, né, segundo o inciso 2 do 325 do Rio. Porém, há soluções de consulta dizendo que pode. Eu não entendi, eu acho que eu dei um nó. Isso aí, na verdade, eu transcrevi o acordo lá da DRJ, né? O que ele mostra é o seguinte, pelo regulamento, por esse artigo 325.2, né, mesmo que ele tivesse despesas financeiras pré-operacionais ou outros tipos de despesas pré-operacionais que superassem as receitas financeiras, mas ele teria que tributar essas receitas financeiras aí nesse período pré-operacional. Ele não poderia fazer essa dedução, né? Tudo bem, isso eu entendia. Oi? Eu entendi isso daí, mas por que a Receita não está entendendo, então, dessa forma? Não diz aí que você não analisou isso. Não, a Receita, por essas soluções de consultas, pelas soluções de divergência e pelo entendimento que foi firmado no CARF, ele poderia fazer esse batimento. Ele poderia pegar as receitas financeiras, confrontar com as despesas financeiras primeiro, se mesmo assim ainda tivesse um saldo credor, ele poderia confrontar com as demais despesas pré-operacionais, e só se continuasse um saldo credor, aí ele teria que submeter a tributação. Que é o entendimento contábil. Pelo que está ali Isso. Mas é o entendimento dos autores, né, do FIPECAF, pelo que eu entendi aí, não é? E aí está contrapondo que a própria solução de consulta não entende dessa maneira. Eu acho que aí é só uma informação que diz, quantos efeitos os autores mencionam. É uma informação lateral, isso aí, eu acho. Tá, tudo bem, isso foi só porque eu não entendi muito bem essa argumentação, mas como é uma reprodução do DJ, tudo bem. Com relação a esse entendimento manifestado, inclusive, por posicionamento da Ideli e do Alberto, né, que seria possível, como é que fica, então, quando efetivamente essa receita for esses valores que estão no artigo diferido, lá na frente, forem amortizados? Como é que fica isso para fins tributários? E qual é a implicação que tem o fato de ele já ter utilizado, tem que reverter isso tudo, né? O fato de ele já ter, nós já temos concedido até a retenção sem a receita ter sido efetivamente tributada. A consequência tributária. Como é que fica isso na nossa frente? Confesso que eu não sei, Ricardo. Olha, não sei se o nosso professor de contabilidade aí pode ajudar. Eu entendo aqui que, nesse caso aqui, as despesas absorveram integralmente a receita, me parece que é o caso. Sim. Ou seja, o saldo compensável, amortizável dele para o futuro foi reduzido pelas receitas. Então, ele já está neutralizado aqui. Verdade. E está usando a fonte. Se houvesse um excesso da receita em relação à despesa, aí essa receita, pelo entendimento da receita, deveria ser tributada. Agora. Então, ele só neutraliza a despesa financeira e aí, então, esse saldo vai ficar menor. Ele menos despesa lá na frente, né? Isso. Ele está neutralizando pela amortização aqui, direto no saldo. E por isso que o lançamento é feito na mesma conta, né? Reduzindo a conta da despesa. Então, ele vai deduzir o montante de despesa diferida que ele vai poder amortizar futuramente. Exatamente.
E por que eu não peguei ele? Por que a DRJ não concordou com essa situação? Ela não concordou com base... Ela não concordou que havia... Fase pré-operacional, acho. Primeiro ela não achou que não era fase pré-operacional. Que não tinha prova, né? É que inicialmente só tinha, acho que a DIPJ e tal. Ela até reconhece que as receitas são inferiores às despesas, né? Mas ela não disse que não tinha certeza que não tinha elementos ali, né? Eu acho que pelo relatório. Isso. Léo. Eu acho que já foi respondido, era essa dúvida. Por que a DRJ não decidiu favoravelmente ao pleito do contribuinte e quando que veio a prova das retenções, se foi com voluntário ou se foi lá na manifestação, ou se foi ainda na manifestação de inconformidade. Eu acho que é mais em relação à configuração da pré-operacional, da fase... Uma parte das retenções, elas já estão comprovadas lá no primeiro despacho decisório, aquele despacho eletrônico que tinha homologado parcialmente, ele já reconhecia, né, a parte do Itaú. A parte do Banco do Brasil, ela traz folhas 14 a 17, pelo número de folha, aí eu acredito que seja lá na própria manifestação de inconformidade, né, ainda. Teria que olhar aí, mas foi folhas 14 a 17, quando ela trouxe. Ok, Cláudio. E aí, qual foi a primeira? Sim, a primeira acho que foi respondida quando você respondeu para o Ricardo. A DRJ, na verdade, ela achou que não tinha prova dessa fase pré-operacional, não tinha prova daquele atendimento daquelas condições que estava lançado na própria conta redutora. Então, aquelas condições que ela analisou bem, estabeleceu as condições e entendeu que as condições não estavam preenchidas. Apesar de as despesas superarem as receitas, mas as condições não estavam comprovadas. Entendi. Ok, podemos escolher. Obrigado, Paulo. Gustavo? Relator. Ricardo? Relator. Flávio? Parabenizar o Paulo aí pelo voto, mais uma vez, bem detalhado e acompanhar. André? Só comentando, essa matéria é bem interessante, eu já fiz um voto também sobre isso, só que era um pouco diferente. Era a possibilidade de depreciação de ativo imobilizado durante a fase pré-operacional. Só para comentar. Parabéns pelo voto, muito bom, com o relator. Léo? Também parabenizo o Paulo pelo voto brilhante e acompanho o relator. Fabiana? Acompanho o relator e os elogios. O presidente não pode deixar de elogiar o relator, então, né? É que ele é tão usual, o Paulo, que eu já não me surpreendo. Então, assim, os elogios são para o relator lá da DRJ. Os votos dele são sempre muito bem estruturados. Paulo, esse resultado aí replica no 89, tá? Isso. Eu vi aqui que o último tem é parcial, né? Isso. O 90 ele só comprova parte da fonte. Da fonte. Aí no 90 eu trago outras razões, justamente por aquela dúvida em relação à questão da fase pré-operacional de 2007. Né? Então eu trago justamente esses detalhes acerca do cronograma, onde para mim fica evidenciado de que houve esse adiamento. Né? Era uma previsão inicial que entrasse em operação, mas que isso daí foi sendo adiado. E super factível isso, né, Paulo? O adiamento, né, se atrasar uma obra. Inclusive, assim, este processo eu até pesquisei, né, a inauguração dessa usina lá, houve coisa de governo, o presidente foi e tal, então, assim, parece realmente que isso tudo entrou em operação apenas em 2008, né? E esses setores regulados é mais fácil, porque normalmente tem autorização, tem uma série de elementos. Todos de acordo aqui, então, os dois primeiros, provimento integral, no penúltimo, provimento parcial. Função da comprovação parcial. Ele só comprova parte da retenção e ele nem fala do restante, não, realmente. Ok, então, unanimidade de votos, dando provimento parcial aos itens 88 e 89, e dando provimento integral e parcial ao 90. São 10h58, querem fazer um intervalo para a gente retornar. Infelizmente não vamos concluir aí. Achei que
chegaríamos ao final antes do intervalo, mas estava parado. Vamos suspender. Eu preciso de um minutinho, cara. É só 5 minutos, isso. então. Mas 5 minutos, de verdade. Vamos parar 5 minutos, Gustavo. 5 minutos só para... Também tanto faz. 5 minutos, tá? Só para tomar água. Só para eu anotar aqui, presidente, o 90 foi parcial, né? Perfeito. Então peço ao apoio aí para interromper a gravação.